Você entra no Nissan Kicks, gira a chave ou aperta o botão de partida. O motor funciona, mas o painel parece morto. Nenhuma velocidade, nenhum nível de combustível, nenhuma indicação confiável de temperatura, talvez nem a quilometragem apareça. Em alguns casos, ele apaga e volta sozinho. Em outros, acende apenas parte das luzes. E é justamente aí que mora o problema. Duas falhas visualmente parecidas podem ter causas completamente diferentes. Quando o painel de instrumentos não funciona no Nissan Kicks, a primeira reação costuma ser imaginar uma peça cara, um módulo queimado ou a necessidade de trocar todo o conjunto do painel. Isso pode acontecer, mas está longe de ser a única explicação. Um painel é o ponto onde várias informações chegam para serem exibidas. Ele depende de alimentação elétrica estável, aterramento, fusíveis, comunicação com outros módulos e do funcionamento do próprio conjunto de instrumentos. Se qualquer elo dessa cadeia falhar, o resultado para o motorista pode ser o mesmo: uma tela apagada ou indicações incoerentes. Antes de pensar em reparo, vale observar o sintoma com precisão. O painel está totalmente preto, como se o carro não tivesse energia. Ou os ícones aparecem, mas a iluminação não. Os ponteiros ou indicadores digitais deixam de responder enquanto o motor continua funcionando. A falha acontece somente na partida, depois de alguns minutos de uso, em dias de chuva, após uma lavagem ou quando o carro passa por ruas esburacadas. Essas diferenças contam muito mais do que parece. Se o painel apaga apenas quando o carro dá partida e depois volta ao normal, é possível que exista uma queda de tensão no momento de maior exigência elétrica. A bateria ainda pode ter força suficiente para ligar o motor, mas não estar saudável o bastante para manter todos os módulos funcionando de forma estável durante esse pico. É comum que uma bateria cansada provoque sintomas que parecem desconectados: relógio que reinicia, central multimídia instável, travas funcionando de modo irregular, diversas luzes acendendo ao mesmo tempo, ou mensagens que desaparecem em seguida. Muita gente descarta a bateria porque o carro pega normalmente. Só que dar partida não é uma prova absoluta de que a tensão está correta em todas as situações. Sistemas eletrônicos modernos são sensíveis a variações rápidas de alimentação. Às vezes, o motor liga, mas um módulo demora a inicializar, perde comunicação ou registra uma falha temporária. O painel, que recebe e mostra dados de vários sistemas, pode ser uma das primeiras vítimas dessa instabilidade. Também vale observar os terminais da bateria. Sem desmontar nada complexo, é possível verificar se há sujeira, oxidação evidente, folga ou sinais de umidade nos polos e nos cabos acessíveis. Uma conexão aparentemente pequena pode gerar falhas intermitentes difíceis de reproduzir. O carro funciona num dia, falha no outro, melhora depois de uma vibração e volta a apresentar o defeito quando a temperatura muda. Esse comportamento costuma confundir porque parece eletrônico demais, quando às vezes é simplesmente mau contato. Mas existe uma diferença importante entre uma bateria fraca e um problema de alimentação persistente. Quando a bateria é a principal suspeita, outros equipamentos geralmente dão sinais. A partida pode ficar mais lenta, a iluminação pode parecer fraca em certos momentos, e vários avisos podem surgir juntos. Quando somente o painel falha, enquanto faróis, multimídia, ar-condicionado e outros recursos trabalham normalmente, a investigação começa a apontar para o circuito específico do painel, para um fusível, um conector, uma alimentação pós-chave ou para a comunicação entre módulos. Outra pista está na iluminação. Em algumas situações, o painel parece apagado, mas ele está funcionando. O que falhou foi a iluminação do conjunto ou o ajuste de brilho. Se os indicadores podem ser vistos de perto, especialmente em ambiente mais escuro, mas não ficam legíveis durante o dia, o problema não é exatamente a perda completa das informações.
Pode haver uma configuração de brilho alterada, uma falha na iluminação, ou uma condição relacionada ao comando das luzes externas. Parece detalhe, mas evita procurar defeito no módulo quando o conjunto ainda está respondendo. Agora, se não há números, ícones, ponteiros nem tela, o cenário muda. Um dos primeiros pontos a verificar com cuidado é o fusível. Fusível não queima por acaso. Ele protege um circuito quando há sobrecarga ou alguma condição anormal. Por isso, encontrar um fusível queimado não significa apenas substituí-lo e esquecer o assunto. Se um novo fusível queima novamente, insistir na troca pode mascarar um curto, uma infiltração de água, um cabo danificado ou um componente com defeito. A localização e a identificação dos fusíveis podem variar conforme ano, versão e mercado do veículo. O caminho seguro é conferir a legenda da caixa de fusíveis e o manual correspondente ao seu Kicks, sem adivinhar pela aparência. Nunca é uma boa ideia colocar um fusível de amperagem maior só para testar. Isso elimina a proteção prevista no circuito e pode transformar uma falha controlável em dano maior. E claro, jamais use fio, papel alumínio ou qualquer improviso para substituir fusível. O painel apagado é um transtorno. Um problema elétrico agravado pode deixar o carro imobilizado ou criar risco real. Há ainda uma situação muito comum. O defeito aparece depois de trocar a bateria, fazer uma chupeta, deixar a bateria descarregar completamente ou realizar algum serviço elétrico. Nesses casos, pode haver desde uma simples conexão mal apertada até mensagens temporárias geradas pela baixa tensão. O importante é não concluir que desconectar a bateria de novo resolverá tudo. Esse hábito pode apagar configurações, reiniciar sistemas e dificultar a leitura de falhas que ajudariam no diagnóstico. Se a causa estiver em um cabo, em um aterramento ou na alimentação de algum módulo, desligar e ligar a bateria apenas pode fazer os sintomas sumir por um tempo. O padrão da falha é uma espécie de mapa. Se o painel apaga após chuva forte ou depois de lavar o carro, a hipótese de umidade ganha força. Água não precisa entrar em grande quantidade para causar problema. Basta atingir uma região de conector, caixa de fusíveis, passagem de chicote ou ponto de aterramento vulnerável, e o defeito pode não aparecer imediatamente. A umidade pode causar oxidação gradual, que se manifesta dias ou semanas depois como falha intermitente. Se o painel falha ao passar em buracos, lombadas ou estradas ruins, vale pensar em mau contato. Isso não quer dizer que seja seguro desmontar o painel em casa e sair puxando conectores. Muitos acabamentos possuem travas delicadas, há componentes eletrônicos próximos, e uma intervenção sem procedimento correto pode criar ruídos, quebras ou novos defeitos. Mas esse detalhe deve ser relatado com clareza na oficina. O painel apaga quando há impacto. É uma informação muito mais útil do que às vezes ele falha. Se o defeito só surge com o carro quente, depois de um período rodando, entram outras possibilidades. Certos componentes podem falhar quando a temperatura interna aumenta e voltar a funcionar depois de esfriar. Conexões que parecem boas a frio podem perder contato com dilatação. Um circuito eletrônico interno também pode se comportar dessa forma. É exatamente por isso que uma inspeção rápida, com o carro frio e funcionando normalmente, nem sempre encontra a causa. Um diagnóstico bem feito precisa considerar as condições em que a falha aparece. O painel não trabalha isolado. Ele recebe informações de velocidade, combustível, carga da bateria, alertas de freio, airbag, motor, portas, temperatura e diversos outros sistemas. Em veículos atuais, essas mensagens circulam por uma rede de comunicação entre módulos. Em termos simples, o painel não mede tudo sozinho. Ele precisa conversar com outros computadores do carro. Se essa comunicação é interrompida, mesmo que o motor continue funcionando, o painel pode congelar, exibir alertas,
apagar parte das informações ou entrar em comportamento irregular. É por isso que um scanner adequado pode ser necessário mesmo quando a luz da injeção não está acesa. Falhas de comunicação, alimentação ou perda momentânea de sinal podem ficar registradas em módulos que não acendem necessariamente uma luz permanente no painel. Uma leitura completa pode mostrar se o conjunto de instrumentos perdeu contato com outro módulo, se houve baixa tensão registrada ou se existe falha recorrente em determinada rede. Trocar peças sem essa etapa pode sair caro, porque se começa pelo item mais visível, o painel, quando a origem está em outro lugar. Um erro comum é concluir que o cluster, ou conjunto de instrumentos, está condenado, porque ele é a parte que apagou. Pense numa televisão sem imagem. Às vezes o defeito está na tela, mas também pode estar no cabo, na tomada, na fonte de energia, ou no aparelho que envia o sinal. No Kix, a lógica é parecida. O painel pode ser a vítima, não o culpado. Quando a falha é total e constante, uma oficina precisa confirmar se chegam ao painel a alimentação correta, o aterramento e a comunicação esperada. Quando a falha é intermitente, o desafio é maior, porque o carro pode chegar funcionando normalmente. Nesse caso, vídeos e fotos feitos no momento do defeito ajudam muito. Grave a partida. Mostre quais luzes permanecem acesas. Registre se a multimídia funciona, se os comandos no volante respondem e se o motor apresenta qualquer comportamento diferente. Se aparecer uma mensagem antes de o painel apagar, tente registrar exatamente o que ela diz. Também é útil anotar o contexto. O carro ficou parado por muitos dias. A bateria foi trocada recentemente. Houve instalação de alarme, rastreador, som, câmera, carregador ou qualquer acessório elétrico. Passou por funilaria, reparo no para-brisa, lavagem detalhada ou serviço na região do painel. Não significa que o último serviço seja automaticamente o responsável, mas essa sequência de eventos pode encurtar bastante a investigação. Acessórios instalados fora do projeto original merecem atenção especial. Um rastreador, uma central multimídia, um carregador ligado de forma inadequada ou uma adaptação elétrica pode interferir na alimentação ou na rede do veículo. O problema não precisa começar no mesmo dia da instalação. Um conector pode afrouxar, um cabo pode sofrer desgaste, a umidade pode alcançar uma emenda. Por isso, esconder essa informação da oficina só dificulta a solução. E quando é perigoso continuar rodando? Se o painel perdeu apenas uma função secundária, o carro parece normal, e você consegue confirmar velocidade, combustível e todos os alertas essenciais de maneira confiável, talvez seja possível deslocar o veículo com cautela até uma avaliação. Mas essa decisão precisa ser conservadora. Se não há velocímetro, se você não consegue saber se existe alerta de temperatura, pressão de óleo, freio, airbag ou carga da bateria, o defeito deixou de ser apenas visual. Dirigir sem instrumentos essenciais reduz sua capacidade de perceber uma situação crítica. Você pode exceder a velocidade sem notar, ficar sem combustível em local inadequado ou ignorar uma advertência que exigiria parar imediatamente. Se o painel apaga junto com falhas de direção, perda de potência, cheiro de queimado, aquecimento anormal, luzes externas instáveis ou dificuldade de partida, a opção mais segura é não insistir no uso e buscar assistência. Um defeito elétrico em evolução não melhora porque o carro continuou rodando. O cheiro de plástico aquecido, fumaça, estalos, fusíveis queimando repetidamente ou qualquer sinal de aquecimento em cabos exige atenção imediata. Não tente testar mais uma vez com fusíveis maiores ou desconectando componentes aleatórios. Desligue o veículo em condição segura e procure ajuda qualificada. Em eletricidade automotiva, uma tentativa improvisada pode apagar o sintoma momentaneamente e piorar a causa. Existe ainda um caso mais sutil.
O painel funciona, mas mostra informações erradas, ponteiros travados ou indicadores que oscilam sem motivo. Isso pode ser falha interna, mas também pode refletir uma informação incorreta recebida de outro sistema. Um marcador de combustível que muda de forma inesperada, por exemplo, não prova sozinho que o painel está defeituoso. O mesmo vale para alertas que surgem e desaparecem. O diagnóstico precisa separar se o painel está exibindo um dado errado ou se está recebendo um dado errado. Por isso, a pergunta certa na oficina não é quanto custa trocar o painel. A pergunta mais produtiva é: qual falha foi confirmada e quais testes mostram que a origem está no conjunto de instrumentos e não na alimentação, no aterramento, no chicote ou na comunicação entre módulos? Uma boa avaliação deve chegar a uma causa verificável. Pode ser um fusível com motivo identificado, uma bateria com condição ruim, um ponto de conexão comprometido, um problema de rede ou o próprio painel. O que não faz sentido é substituir módulos por tentativa, especialmente porque muitos deles podem exigir configuração, programação ou compatibilidade específica com o veículo. Também não é prudente comprar um painel usado apenas porque parece mais barato. Além da compatibilidade física e eletrônica, há questões de configuração, comunicação e quilometragem que precisam ser tratadas corretamente. Uma peça de outro veículo pode não resolver, criar novas mensagens de erro ou complicar a regularização do histórico do carro. Quando o conjunto realmente apresenta defeito, o reparo ou a substituição devem ser conduzidos por profissionais que saibam preservar a integridade das informações e do sistema. Se você quer separar uma hipótese simples de uma falha mais séria, comece pelo conjunto de sinais. Bateria cansada costuma deixar rastros em vários equipamentos. Fusível queimado tende a provocar uma perda definida e precisa ter sua causa investigada. Mau contato costuma aparecer com vibração, mudanças de temperatura ou de forma intermitente. Umidade frequentemente tem relação com chuva, lavagem ou oxidação. Falhas de comunicação podem exigir scanner e aparecer junto de comportamentos estranhos em outros recursos eletrônicos. E um defeito interno do painel só deve ser considerado depois que a alimentação, aterramento e rede forem avaliados. Quando o painel de instrumentos não funciona no Nissan Kicks, o objetivo não é adivinhar a peça mais cara. É descobrir em que ponto a informação deixou de chegar, ou em que momento o painel deixou de conseguir mostrar o que recebeu. Esse caminho evita trocas desnecessárias e reduz o risco de o defeito voltar logo depois do reparo. Se o carro ainda liga, isso é um dado útil, mas não é uma garantia de que tudo está bem. Se o painel volta sozinho, isso também não significa que o problema desapareceu. Falhas intermitentes costumam ser as que mais exigem atenção, porque dão a impressão de normalidade até o momento em que deixam o motorista sem informações importantes. Observe o padrão, registre o que acontece, confira apenas os itens básicos e seguros, e leve essas evidências para um diagnóstico elétrico completo. No fim, o painel apagado pode ser resultado de algo relativamente simples, como baixa tensão, fusível ou conexão, mas também pode revelar uma falha que não aparece a olho nu, ligada à alimentação ou à comunicação eletrônica do veículo. A diferença entre gastar pouco e trocar componentes sem necessidade está em não tratar o painel como uma peça isolada. Ele é a tela onde o carro conta o que está acontecendo. Quando essa tela fica muda, o melhor caminho é descobrir por que a mensagem parou antes de tentar substituir o mensageiro.